A maioria de nós vive em casas seguras e protegidas, graças às regras modernas de saúde e segurança. Edifícios deteriorados ou danificados tendem a ser demolidos para o bem-estar das pessoas, e as casas costumam ser construídas em locais geograficamente seguros. No entanto, ainda existem algumas estruturas assustadoras que as pessoas gostam de chamar de lar. Aqui estão as construções mais perigosas onde as pessoas vivem até hoje. Número 10. Castellfollit de La Roca, Espanha. Castellfollit de La Roca é uma cidade pitoresca na região espanhola da Catalunha, habitada há mais de 1000 anos, e não é um lugar para morar se você tem medo de altura. Como o nome sugere em espanhol, a cidade fica colada num rochedo. As casas ficam à beira de uma queda de 50 metros de um penhasco, com vista para um campo e os rios que cercam a cidade. A estreita rua principal serpenteia por todo o assentamento, e as casas ficam dos dois lados do penhasco, fazendo com que o local pareça ter sido esticado sobre a formação rochosa de 1 quilômetro de comprimento. O penhasco foi originalmente formado milhares de anos atrás, quando o vulcão entrou em erupção, e os rios de lava eventualmente formaram a base para essa antiga cidade medieval. Algumas das casas mais antigas do centro da cidade são feitas a partir dessa rocha vulcânica escura. Espero que não existam sonâmbulos nesse lugar. Número 9. Solvay-Hütte, Suíça. Ernest Solvay construiu uma cabana na montanha Matterhorn, nos Alpes. Foi construído durante 5 dias em agosto de 1915, em reconhecimento ao fato de que tempestades ou avalanches nas montanhas podem custar vidas, e às vezes você precisa de abrigo de emergência. Os materiais para a construção foram trazidos para a montanha usando animais e um pequeno teleférico temporário. A cabana fica em um ponto a pouco mais de 4.000 metros de Matterhorn, na Cordilheira Nordeste, tornando ela a cabana de montanha mais alta e mais remota de hoje, de propriedade do Swiss Alpine Club, que é o maior clube de montanhismo na Suíça. É uma construção muito simples, com 10 leitos, e foi reconstruída apenas uma vez em 1966. 10 anos depois, a cabana teve uma atualização tecnológica quando foi equipada com um radiotelefone de emergência. Agora, a Solvay-Hütte simplesmente fica à espera para fornecer comida e abrigo aos alpinistas que se metem em problemas na rota popular até o cume da montanha. Número 8. Mosteiros de Meteora, Grécia. Essa próxima construção super perigosa é um patrimônio mundial da Unesco, perto da cidade de Kalambaka, no centro da Grécia. O Meteora, que significa pairando no ar em grego, é uma formação de enormes pilares monolíticos e rochas do tamanho de colinas. No século IX, um grupo de monges se mudou para as cavernas de Meteora e alguns séculos depois construíram mosteiros nos lugares mais altos possíveis, nos picos da formação. Isso foi ótimo para eles, pois podiam evitar a perseguição e a ocupação turca. Mas a única maneira de chegar aos mosteiros era escalando rochas ou sendo puxado por um monge lá de cima, usando uma cesta e uma corda. Não existiam escadas nos mosteiros até a década de 1920, mas agora existem degraus, caminhos e estradas, por isso não é mais necessário ser puxado pela cesta. Dos 24 mosteiros originais, 6 ainda são habitados por monges e freiras. Esses mosteiros restantes estão em penhascos altíssimos, que agora podem ser acessados através de escadas esculpidas nas rochas. Continua sendo um longo caminho. Número 7. Xuankongxi, ou o Templo Suspenso, na China. Inundações trazem devastação e deixam as cidades em ruínas, mas algumas pessoas inteligentes encontraram maneiras de evitar o efeito de desastres naturais aquáticos. Vejam, por exemplo, Xuankongxi, também conhecido como o Templo Suspenso. Dizem que essa estrutura foi construída por um monge chamado Liao Han, a fim de evitar inundações e fornecer um bom lugar para a meditação silenciosa. O templo é construído em um penhasco, 75 metros acima do solo. É o único templo restante que representa todas as religiões tradicionais da China: taoísmo, budismo e confucionismo. Vigas de carvalho estão encaixadas em buracos na lateral do penhasco e são o suporte dos corredores e passarelas que conectam as 40 salas do templo. A estrutura principal de suporte está escondida no fundo do leito rochoso. À distância, parece que o templo está suspenso no ar, daí o seu nome. Também parece precário, como se bastasse um assoprão para que ele caísse por completo. Mas ele está intacto e preso à rocha por mais de 1.400 anos. Número 6. Runwell Road, Inglaterra. Um edifício não precisa estar do lado de um penhasco ou na borda de uma montanha para ser perigoso. Apesar de todo o melhor planejamento do mundo, às vezes, sua casa só está no lugar errado. A família Pinnock, de Essex, na Inglaterra, afirma ser dona da casa mais perigosa da Grã-Bretanha. Durante um período de 5 anos, 60 acidentes de carro aconteceram no trecho da estrada do lado de fora de sua casa.
Carros capotaram em seu jardim, bateram em suas árvores e em sua cerca. Frequentemente, eles precisam chamar a polícia, bombeiros e serviços de ambulância para atender acidentes bem na porta de casa. Depois de pagar mais de 2.000 libras reformando o que os carros destroem, a família solicitou que a prefeitura local reduzisse o limite de velocidade de 60 milhas por hora naquela estrada. Até hoje, eles vivem no suspense sobre quando será o próximo veículo a entrar no jardim de casa. Ou quem sabe em sua cozinha. Número 5. Castelo de Liechtenstein, Alemanha. O Castelo de Liechtenstein é uma belíssima construção de conto de fadas, e que não está localizado em Liechtenstein, mas sim na Alemanha, no estado sudoeste de Baden-Württemberg, e fica a uma altura de cerca de 817 metros. Parece familiar? Bem, essa foi a principal inspiração por trás do famoso castelo da Disney. Mas o que faz com que esse castelo de conto de fadas seja assim tão perigoso? A parede externa é construída à beira de um precipício. Além disso, esse é praticamente um bebê entre os castelos, construído em 1840. Portanto, sua durabilidade é incerta. Todas as estruturas anteriores que foram construídas nesse local foram destruídas. E por quê? Porque estavam à beira de um penhasco. Os duques de Urach são os seus atuais inquilinos, mas os turistas são bem-vindos. Apenas tome cuidado para não sair de nenhuma daquelas grandes janelas acima do precipício e despencar até a morte. Número 4. Pink Houses, Nova York. Os inquilinos das Louis Pink Houses no Brooklyn afirmam que suas casas foram completamente negligenciadas pelas autoridades da cidade. As Pink Houses são conhecidas como os projetos mais perigosos da cidade de Nova York, e as escadas são os lugares mais perigosos dessa construção. As escadas estão sem luz, com as autoridades aparentemente não querendo entrar ali para substituir as lâmpadas ou fazer outros reparos, e o prédio está ficando cada vez mais degradado e inseguro. Os elevadores constantemente têm problemas de funcionamento, então geralmente não há escolha a não ser usar escadas sem luz, e o local não tem muitas câmeras de segurança. O resultado dessa negligência oficial é um lugar sombrio e assustador, onde drogas e armas de fogo são fáceis de esconder e ocorrem crimes violentos. E nem sempre a polícia deixa o local mais seguro. Em 2014, um policial novato matou um homem por acidente em uma escada sem luzes nas Pink Houses. Número 3. Prédios tortos de Santos, Brasil. O Brasil não poderia ficar de fora, pois a orla de Santos, no litoral paulista, está cheio de prédios estranhos. Deveria ser apenas um local com uma bela vista da praia, mas acontece que muitos desses prédios são super tortos, parecendo réplicas mal feitas da Torre de Pisa. Mas, ao contrário da Torre de Pisa, esses edifícios ainda são habitados. A construção começou na década de 1940, muito antes de que as regras de construção atuais fossem implementadas, em 68. Para edifícios de vários andares, a regra diz que as fundações devem atingir a rocha, o que em Santos fica a cerca de 50 metros de profundidade. No entanto, as fundações dos blocos de apartamentos à beira-mar têm apenas 4 ou 5 metros de profundidade. De fato, debaixo da areia existe um profundo leito de argila que não casa muito bem com edifícios superpesados. Existem cerca de 100 prédios inclinados em Santos. Os moradores vivem com medo de um efeito dominó. Se um deles cai, será que o resto cai junto? Embora pareçam estar prestes a tombar a qualquer momento, os engenheiros estruturais dizem que a maioria dos edifícios desmorona verticalmente. Então isso não deve acontecer. Ufa, espera aí, ele disse a maioria dos edifícios? Número 2. Casas na árvore Korowai, Papua Nova Guiné. A tribo Korowai de Papua Nova Guiné ficou quase completamente isolada do mundo até 1974. É uma região quente, úmida e remota de floresta tropical, cheia de animais hostis e com alto risco de inundação. Os clãs Korowai se adaptaram à vida nesse lugar inóspito, vivendo em casas na árvore. Essas não são casas na árvore comuns. São magníficas estruturas arquitetônicas, feitas com todos os tipos de materiais encontrados na selva local. As palafitas são feitas de madeira ultra-resistente, que ajudam a proteger a casa de ataques com fogo de seus vizinhos. A casa da árvore geralmente é feita em uma robusta árvore banyan, cuja parte superior é cortada. As estruturas variam em uma altura de 6 a 12 metros, mas foram registradas árvores de até 35 metros. A altura das casas também protege a família dos enxames de mosquitos. Os Korowai fazem escadas com casca seca e as usam para subir e descer de suas casas. Pode parecer que não são muito espaçosas, mas cada casa na árvore Korowai pode acomodar até 12 pessoas. Número 1. Phoenix House, Havaí. Você já quis poder viver ao pé de um vulcão ativo? Bom, agora você pode. A Phoenix House no Havaí fica a apenas 6,5 km de Mauna Loa,
um dos maiores vulcões da Terra. A casa está localizada na cidade de Calapana, que foi enterrada principalmente por fluxos de lava em 1986. Tecnicamente, esses fluxos eram de um vulcão diferente, Kilauea, que entrou em erupção em 1983 e ainda está em erupção. O Havaí tem 5 vulcões e 3 deles estão ativos. Poucas pessoas ainda vivem na cidade de Kelapana, mas precisam de veículos com tração nas 4 rodas para entrar e sair. Mauna Loa não entra em erupção desde a década de 1980, mas como historicamente tem entrado em erupção a cada 15 anos ou mais, isso pode acontecer a qualquer momento. Atualmente, você pode alugar a Phoenix House com um quarto, através do Airbnb. O anfitrião, que mora ao lado, nomeou a casa em homenagem ao pássaro mítico que nasce das cinzas, simbolizando o ciclo da morte e do renascimento. Vamos torcer para que o ciclo não volte a acontecer tão cedo. E aí, qual dessas você acha que seja a construção mais perigosa de todas? Conta pra gente nos comentários abaixo e obrigado por assistir.